A gente vai começar a nossa segunda live aqui da semana Arrasa. E hoje a gente vai falar como funciona a sua mente, né? Então vamos começar a mandar os aviãozinhos aí pro pessoal entrar. A gente tá hoje lá aí no nosso segundo dia da semana Arrasa. E ontem, tudo bem, Sirena? Beijo, depois eu quero falar contigo sobre umas cocitas. E ontem a gente teve tivemos alguns exercícios que a gente passou, né? E também terminamos com a frase, né? Não procure fora o que está dentro. Ontem a gente falou sobre por que você não consegue prosperar. E hoje, então, a gente vai falar como funciona a sua mente. A gente vai até sexta-feira, né? Cada dia é um tema, tudo dentro desse tema da prosperidade, de como funciona a sua mente, suas crenças, para que você possa aí seguir nessa caminhada e seguir em frente. Então vão colocando suas perguntas aí, seus comentários, vamos chamando o pessoal para que a gente possa começar então a nossa live, né? Então eu vou começar aqui com uma frase que eu gosto muito do Napoleão Hill, né, que ele fala assim: você é uma mente com um corpo, né, uma mente possuidora também e afetada por poderes conhecidos e desconhecidos, e uma mente composta de duas partes, né, consciente e subconsciente. Então essa frase de Napoleão Hill, ela expressa muito o que a gente vai falar sobre hoje, poderes conhecidos e desconhecidos. Então, pra gente poder trabalhar depois com as nossas crenças, a gente tem que entender como que a nossa mente funciona. Então, cada autora vai dividindo, né, mente consciente, subconsciente. Então eu gosto de falar do inconsciente, que é onde está ligado as nossas funções automáticas, né, o nosso sistema autônomo. Então eu tô falando aqui com vocês, eu não preciso estar me preocupando se eu tô respirando, meus órgãos eles estão funcionando, né, tá correndo sangue e tal. Então esse é o nosso sistema autônomo. E a mente consciente, que é essa que tá falando com vocês, que é aquela que julga se tá certo, se tá errado, é aquela onde que toma as decisões diárias, né? É aquela que fala, vou começar a fazer uma dieta segunda-feira, agora minha vida vai mudar depois desse curso. Então é essa mente que toma as nossas decisões, que vai julgando o que tá certo, o que tá errado, que tá aqui no nosso lobo central, né? A sua live ontem com a Eliane foi muito contribuição, como pode melhorar. Isso mesmo, que legal. E aí a nossa mente subconsciente, né? Que é a nossa mente onde estão as nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos comportamentos, né? Onde que estão as nossas, a nossa autoimagem, a proteção. E aí é nessa mente subconsciente onde estão guardadas as informações que muitas vezes nós desconhecemos, que faz com que a gente repita alguns padrões, faz com que a gente não tome atitudes que a gente precisa tomar, não tome decisões que a gente precisa tomar, né? Então a gente fala conscientemente que a gente vai fazer e aí a gente acaba não fazendo. Por quê? Por causa dessas informações que elas estão lá no nosso subconsciente, né? Então a gente tem, alguns autores falam 5% e 95%, outros já falam em 13%, né? E uma diferença, 87% e 13%. Então, o que significa que a nossa mente consciente, ela é uma parte muito inferior, né, muito menor do que a mente subconsciente, que é muito maior, né, e que tem coisas lá como se fosse um iceberg que estão lá submersas e que muitas vezes a gente não tem acesso aí a essas informações. Então, eu gosto muito também de falar sobre a diferença de mente e cérebro, né? Porque o nosso cérebro é aquele órgão mesmo, e sem o cérebro não tem como ter a mente, né? E a mente também, a gente tem vários autores que falam da mente como alma, da mente, né, como consciência, e a mente, ela é a que ajuda a gente a criar novos caminhos, a novas direções. O cérebro não, o cérebro é o hardware, né, a máquina, ele quer sempre tomar as mesmas decisões, né? Ele pesa 1,5 kg, né? E ele consome 25% da nossa energia toda. Então imagina, 25% da nossa energia toda do corpo é consumido pelo cérebro. E ele só quer repetir padrões, ele só quer repetir aquelas informações que ele já conhece. E a mente não, a mente é aquela que faz a gente
tomar decisões. Então, a gente tem uma brincadeirinha que é condição, decisão, condição, decisão. A condição é o cérebro e a decisão é a mente. O cérebro, ele sempre quer saber qual é a condição para ele poder tomar uma decisão, para ele poder ir para frente. Ele sempre precisa de condição, porque ele precisa estar baseado em alguma coisa que ele já viveu, ele só quer sobreviver. A mente não, a mente consegue trilhar novas redes, novos caminhos. Então, como eu falei ontem, na live de ontem, a nossa mente, né, ela é como uma terra fértil, os seus pensamentos, eles são as sementes, e a sua vida é o resultado dessa plantação. Então, se você está plantando aquilo que você, se você está colhendo, né, se você está colhendo coisas que você não tá, que não são agradáveis, então, veja que sementes são essas que você está plantando, que são os seus pensamentos, que sementes são essas que você está colocando, né, que você está plantando aí nessa plantação, que é a sua vida, que você vai colher depois. E aí, Napoleão Hill também, eu já estou usando bastante Napoleão Hill, que é o livro aqui, Atitude Mental Positiva, é um livro que eu gosto bastante de Napoleão Hill, onde ele fala que a comunicação com a mente subconsciente, ela se dá através da inteligência universal. Inteligência universal, que outros autores falam de inteligência divina, que outros falam que é Deus, a matriz divina, o Criador, aquilo que você acredita. Então, a nossa mente subconsciente, ela faz essa comunicação com a inteligência universal e aí vai comandando os resultados que vão acontecendo na nossa vida. Então a nossa mente, ela é como se fosse um músculo, ela precisa ser treinada, então é treino, 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 treino. E se você não tem plano, se você não tem objetivos, você é como se fosse uma pessoa míope, né? Que você não estabelece bases para o seu futuro. Por isso é importante que a gente tenha objetivos, que a gente tenha planos, para que a gente possa dar um direcionamento. Então, como que você percebe a sua vida? Através dos seus moldes mentais. Então, nós temos moldes mentais, que é a forma como a gente percebe a vida. E essa forma como a gente percebe a vida faz com que a gente se comporte, tenha sistemas de comportamento e faz com que a gente tenha resultados que vão validar esse molde mental, essa forma como você pensa. Então, se você está tendo resultados que você não deseja, você tem que mudar o seu molde mental para que a sua percepção seja diferente, para que o seu comportamento seja diferente e para que você tenha resultados diferentes, né? Tem aquela máxima lá: como você pode querer ter resultados diferentes se você faz sempre as mesmas coisas? Então você faz sempre as mesmas coisas por causa do seu molde mental, da forma como você percebe e você enxerga o mundo. Então é por isso que você tem esses resultados aí, então, na sua vida. E aí a gente tem outros conceitos, né, trazendo para um mundo mais, assim, mental, que é da Carol Dweck, né, do livro Mindset, onde ela fala do mindset, o que é mindset? Mentalidade. Mindset fixo e mindset de crescimento. O mindset fixo são aquelas pessoas que pensam assim: eu nasci assim, eu cresci assim, só dá pra ser assim, a minha vida vai ser assim, não tem como eu sair disso, eu vou crescer, vou morrer, vai ser assim. As pessoas de mindset de crescimento, elas acreditam que se elas se esforçarem, se elas buscarem novos conhecimentos, elas vão evoluir. Mesmo que elas quebrem, elas conseguem de novo retomar, persistir para crescer. Elas acreditam que isso é moldado, que você pode mudar. Então eu tô trazendo vários conceitos, né, de acordo com aquilo que vocês acreditam, para que vocês possam aí ir entendendo como vários autores vão falando sobre o mesmo assunto. E eu gosto muito... Olá, Silvana, tudo bem? E eu gosto muito de falar como a gente teve que entender a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente, e amanhã a gente vai entrar em crenças, como as crenças moldam a sua realidade, como as crenças transformam a sua realidade, como as crenças determinam aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Só que a gente vai falar sobre crenças amanhã. Primeiro eu estou falando da sua mente, dessa estrutura mental, para que você entenda que existem dois estados mentais: o beautiful state, que é o estado belo do ser, e o suffering state, que é o estado de sofrimento. Então veja aí em qual desses dois estados você se encontra. A gente fica variando entre um e o outro, mas o quanto mais você estiver no estado beautiful state, no estado belo do ser, mais você vai criar prosperidade na sua vida, riquezas na sua vida e em todas as áreas
saúde e tudo mais. Então veja em qual desses dois estados você está. No beautiful state, no estado belo do ser, ou no suffering state, no estado de sofrimento. Quando você está no estado de sofrimento, você não consegue produzir riqueza, apenas limitações, porque você está preso no ego, no eu, nos seus problemas. Então você só tá com seus problemas, você não consegue pensar em nada além disso. E aí você não consegue ter ideias, você não consegue ter insights, você não consegue ver as oportunidades que estão aparecendo nas adversidades, porque são nas adversidades que aparecem muitas oportunidades. E aí você tá tão preso em você, no seu ego, que você não consegue observar. Então eu vou falar para vocês algumas características aí do estado de sofrimento. No estado de sofrimento, as suas energias e memórias, você só consegue ter energias e memórias de sofrimento. Você tá com narcisismo também. Você só foca no problema, só tem foco no problema. Você potencializa suas perdas muito, você vai colocando, porque tudo aquilo que você coloca foco se expande. Você tem mania de perseguição, você acha que todas as pessoas estão te perseguindo, a sua autoestima ela fica baixa, você fica estagnado, você não consegue ver nada além disso. Já no estado belo do ser, que é no beautiful state, você tem energia e memórias de superação, você consegue ver para além disso, você tem empatia pelas outras pessoas, você foca nas soluções e não no problema, você é maior que o problema, você entende que você é maior que o problema, não que o problema é maior que você. Então vai vendo o que estado que você tá. Você consegue agir para mudar, você percebe que você precisa agir para mudar, que não adianta você ficar parado ali, que nada vai cair do céu e que você não vai ter uma iluminação e vai sair daquela situação se você não agir. Você tem estima por você, o que é? Você tem autoconfiança, você confia, você tem fé, você acredita que aquilo vai mudar e você tem esse movimento para a luz. Então você vê que o beautiful state e o suffering state, eles batem um pouco com o que a gente falou do mindset fixo e do mindset de crescimento, né? Quando você fica preso ali só na sua caixinha, nos seus problemas, no eu, e não está conectado com algo maior, né? Que o Napoleão Hill chama de inteligência universal, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de Criador, que você pode chamar daquilo que você acredita, de universo, matriz divina, daquilo que você acredita, gente. Durante o seu dia, muitas vezes você vai entrar em estado de sofrimento, né? Acontecem coisas, a gente entra em estado de sofrimento, mas o que você precisa é perceber e sair rapidamente desse estado de sofrimento e para o beautiful state, porque é no beautiful state, no estado belo de ser, onde as coisas vão acontecer, onde você vai se conectar com a sua consciência, você vai expandir a sua consciência, você vai se conectar com a inteligência universal e vai ter respostas para isso que você está pedindo, pelas soluções do seu problema. Então, em que estado que vocês estão? No estado belo ou no estado de sofrimento? É importante que vocês entendam que a gente vai entrar, mas a gente tem que sair rápido de um e ir pro outro, porque é no outro, no estado belo, que as coisas acontecem, né? E aí, eu quero falar pra vocês... uma frase do Napoleão Hill que eu também gosto muito, né? Somos mestres das nossas atitudes que moldam o nosso futuro. E essa é uma lei universal, né? Então as nossas atitudes é que vão moldar o nosso futuro. Então olhe para as suas atitudes, veja aquilo que você está fazendo, as coisas que você está fazendo, porque é isso que vai mudar o seu futuro. E cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm uma atitude mental positiva. Então o que ele quer dizer com isso? Que nas adversidades, na crise, sempre tem uma semente com um benefício equivalente ou maior àqueles que têm uma atitude mental positiva. Então, se você foca no positivo, que benefícios? O que eu preciso aprender com isso? Qual o benefício que eu posso tirar disso? Você vai observar que tem essa semente de benefício equivalente ou maior nas adversidades. Só que o que a gente faz? A gente entra num estado de sofrimento e a gente consegue só focar nos problemas e não consegue focar
na solução. E aí a gente fica preso nos nossos problemas. E agora, se faltar isso, se acabar aquilo, se acontecer isso, se eu pegar isso, se eu não sei o quê. Você tá preso só nos seus problemas, você não tá preocupado com as outras coisas que estão acontecendo, né? Com a sua ligação. Então tem 4 leis da Índia que eu gosto muito, são 4 leis da aceitação. E elas são muito interessantes porque a gente pode basear a nossa vida. Ontem eu falei de 3 motivos porque as coisas acontecem na nossa vida, né? A lei do retorno, para te prevenir de algo pior e para te preparar para algo melhor. A Índia sempre tem alguns ensinamentos que contribuem muito pra gente, né? Então essas 4 leis de aceitação aí da Índia, ela fala, a primeira lei, a pessoa que chega é a pessoa certa. Então mesmo que aquela pessoa que chega, você acha que aquela pessoa é negativa, que aquela pessoa te traga problemas, a pessoa que chega sempre é a pessoa certa. Então é certa para quê? Para te mostrar sombras que você tem, que você precisa melhorar, coisas que você precisa rever em você, porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Então essa é a primeira lei, a pessoa que chega sempre é a pessoa certa. A segunda lei, o que acontece é a única coisa que poderia acontecer. Então se aconteceu é porque era para acontecer aquilo que era para acontecer. Era a única coisa que poderia acontecer. Então não fica assim, e se tivesse feito isso, e se tivesse feito aquilo, aconteceu. Tá, era isso que era para acontecer. Então, o que você pode tirar dessa adversidade? Que semente positiva ou equivalente maior você pode tirar disso, né? A terceira lei é, em qualquer momento que comece é o momento certo. Então, muitas vezes a gente fala, eu sou muito velha para fazer isso. Nossa, se eu soubesse disso antes, minha vida tinha sido diferente. Não, em qualquer momento que comece é o momento certo. Era o momento que você precisava. Talvez antes você não tinha a consciência que você precisaria ter. Quantos livros eu tenho aqui que eu começo a ler e eu não consigo levar adiante, porque eu ainda não tô com a consciência preparada para entender aquele significado. E aí depois de um tempo eu pego aquele livro e ele faz total sentido. Quantas coisas eu acessei quando eu dava aula lá, quando eu tinha 14 anos, que eu dava aula de dança do ventre, que eu estou usando hoje, mas que eu fazia intuitivamente, que eu nem tinha consciência, porque não era para eu acessar. Eu já fazia inconscientemente, mas eu não sabia aquilo que eu estava fazendo. E muitas coisas eu não dei continuidade, porque ainda não tinha consciência preparada para isso. E a quarta lei é quando termina, termina. Então muitas vezes a gente fica, por que terminou? Por que não? Queria ficar. Então quando termina, termina. É o fim. Então essas 4 leis de aceitação aí que a gente tem da Índia, a gente pode basear a nossa vida e a gente pode entender algumas coisas que acontecem. E aí fica muito mais fácil. E aí eu gosto muito do ciclo de influência de Covey, né? De Stephen Covey, que tem aquele livro lá, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala do ciclo de influência e de preocupação, onde as pessoas proativas, elas se preocupam com quem? Só com o seu círculo de influência, aquelas coisas que ela pode influenciar. E elas não ficam com aquelas coisas que elas não podem influenciar, se preocupando. Então as pessoas que são reativas, aquelas que só estão reagindo, elas deixam o seu círculo de preocupação enorme e fica com o seu círculo de influência bem pequeno. E as pessoas proativas não, elas têm o seu círculo de influência grande e seu círculo de preocupação pequeno. Por quê? Porque elas acreditam que não vai adiantar ela sofrer, ela entrar no suffer state, né, no estado de sofrimento, se ela não tem influência sobre aquilo. Então para que ela vai deixar que aquilo contamine ela? Então ela só coloca a energia dela e o foco dela naquilo que ela tem influência, naquilo que está sobre o domínio dela, e aí ela não sofre desnecessariamente. Então são essas pessoas que são altamente eficazes. Elas usam o quê? O seu ciclo de influência muito maior, e não o seu círculo de influência, e deixa o seu círculo de preocupação bem pequeno. Já as pessoas reativas, ao contrário, deixa aquele círculo de preocupação enorme, e o que elas podem influenciar, elas deixam muito pequeno. E aí elas ficam só reagindo, e aí faz uma ligação perfeita com o belo estado de ser e com o suffer state. Então vocês vão vendo que eles vão mudando as teorias, que cada autor vai colocando de uma forma, deixando uma forma mais racional, outras de uma forma mais espiritualizada, mas tem o mesmo sentido, né? Então eu tô trazendo várias abordagens para você ver o que encaixa com você, para você entender como que a gente pensa e como esses moldes mentais vão fazendo com que a gente
tem esse modelo de percepção, tem esse sistema de comportamento e tem esses resultados, porque é só para reafirmar aquilo que você pensa. E como a gente tem a nossa mente consciente e a subconsciente, essa mente consciente, ela fica o tempo inteiro julgando. Será que eu acredito no que a Daniela tá falando? Será que isso que ela tá falando é verdade? E aí ele fica, passa, não passa, passa, não passa, passa, não passa. Algumas coisas vão passar de acordo com aquilo que você acredita e outras coisas não vão passar, porque ele vai bloquear para não deixar entrar, porque ele não acredita nisso. Então por isso que eu tô falando de trazendo vários conceitos, porque de repente algum desse conceito vai deixar passar e outros não vão deixar passar, e tá tudo bem, gente, tá tudo certo, mas é importante que você entenda como que funciona a sua mente, para que como que você toma as decisões, por que a sua vida tá do jeito que tá, por que as coisas acontecem da forma que acontece, né? Então, o segredo de fazer algo torna-se parte da sua vida pelo hábito que você desenvolve e pelo hábito de repetição, né? E você é o hábito que você faz de você. Essa frase do William James. E quando você tem um julgamento, você já está determinando uma sentença. Você já está declarando uma sentença daquela pessoa. Por isso que as pessoas falam, você não pode julgar, né? Nas religiões, não pode ter julgamento, né? Então, quando você está no suffering state, você está o tempo inteiro julgando. Você já está colocando sentenças, ordenamentos para as coisas, né? E aí eu gosto muito também do que o Napoleão Hill fala, que é tudo aquilo que a sua mente ela pode conceber, ela pode conquistar. Então, se ela consegue conceber as coisas, se ela consegue imaginar as coisas, ela pode conquistar, gente. A nossa mente, ela é poderosíssima. A nossa mente, ela não consegue existir sem o nosso cérebro, porque o cérebro é a parte, o hardware, é o órgão. Então, a nossa mente, ela não funciona sem o cérebro, só que a nossa mente, ela é muito maior, né? Ela tá fora do nosso corpo, ela tá na nossa consciência. E é ela que faz a gente tomar as nossas decisões. As decisões são da mente, não são do cérebro. O cérebro, ele só opera por condição, ele não quer gastar energia. Toda vez que ele vê que você vai gastar energia, ele vai te puxar, ele vai te puxar, ele vai te puxar, porque ele já consome 25% da nossa energia total. Tá toda no cérebro, é consumida pelo cérebro. Então você imagina o quanto que ele já puxa de energia. E ele é um órgão que ele pesa pouquinho, 1,5 kg, né? Então vamos lá. A gente tá chegando ao final da nossa live, é uma live curta, porque tem algumas tarefas que a gente precisa fazer. Então, eu quero colocar hoje para vocês assim: a gente vai manter a nossa mente naquilo que a gente deve e naquilo que a gente quer. E longe das coisas que a gente não deve e das coisas que a gente não quer. Então a gente sabe sempre as coisas que a gente não quer, mas a gente sabe as coisas que a gente quer. Então foque nisso, nas coisas que você deseja, nas coisas que você quer. Então vocês vão olhar aí, vão pegar essas tarefinhas, 3 coisas que vocês precisam abandonar da vida de vocês. 3 coisas que vocês precisam abandonar. Vocês vão escrever 3 coisas que vocês precisam abandonar da vida de vocês. E eu quero deixar uma pergunta para vocês. Se você tivesse sendo quem você é, o que você seria? Essa é uma pergunta muito reflexiva. Então, se você estivesse sendo quem você realmente é, o que você seria? Então escreva, porque quando a gente escreve, a gente tira da nossa mente e materializa no papel. É muito importante esse exercício de escrever. Então, quem você seria? Quem você seria? Veja se bate com a imagem, com a sua autoimagem, com a imagem que você tem de você. E a frase de hoje, que a gente tem sempre uma frase, é: o mundo exterior é reflexo do mundo interior. Ontem foi tudo aquilo que você não procure fora, é o que está dentro. E hoje é uma frase muito parecida, que é: o mundo exterior é reflexo do mundo interior. Então, se seu mundo exterior não tá legal, você tem que olhar para dentro e limpar dentro e arrumar dentro para que possa isso reverberar para esse mundo exterior. E aí eu gosto de uma frase do Gandhi, hoje trouxe muito. A Paty tá falando para repetir. O mundo exterior é reflexo do mundo interior. Eu vou colocar no post lá para vocês com um pequeno resumo do que a gente falou hoje. Quem quiser um resumão do que a gente falou hoje, me manda um direct que eu vou passar os principais pontos e eu vou colocar lá no Telegram também. Quem não faz parte do Telegram,
lá na minha bio aqui do Instagram, tem o link do Telegram, vocês entrem lá no Telegram para não ficar lotado aí nos grupos de WhatsApp. Eu também tenho um grupo de WhatsApp, mas se você não quiser, eu vou colocar no Telegram, para não ficar carregando o WhatsApp, porque agora, gente, nesses momentos a gente tá recebendo tantas mensagens que tá carregando muito o WhatsApp. Então eu vou colocar lá no Telegram, então aproveita e entra no Telegram. Ah, as perguntas. Se você estivesse sendo quem você é, o que você seria? Se você estivesse sendo você, quem você seria? Essa é a primeira pergunta. E aí outra é para você pegar 3 coisas que você precisa abandonar da sua vida, tá? E aí, para finalizar, eu quero falar aqui a frase do Gandhi, que eu gosto bastante. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Então, o que ele diz? Quando você está no estado beautiful state, quando você está no belo estado de ser, tudo acontece, gente. Tudo acontece, né? É lei, vai acontecer, você acreditando ou não. Então, você tem que procurar estar nesse beautiful state. Ontem, o Leandro, acho que ele não tá aqui hoje, ele me pediu uns exercícios para fazer, eu passei alguns exercícios para ele, de respiração, de frases, né, de comandos que você pode dar para você, para que você se centralize, porque ele perguntou assim, eu acordo bem, tô bem, daqui a pouco eu tô mal. Isso é normal, é um momento que a gente também tá vivendo, mas você tem que sair rápido desse estado, e aí tem técnicas, tem ferramentas para que você saia rápido desse estado. Então, vocês vão usar o automotivador. Faça isso agora. Quando vocês estiverem vendo que vocês estão procrastinando, que vocês estão com preguiça, que vocês não estão querendo fazer o que tem que ser feito, principalmente agora nesse momento que a gente está em casa e a gente deixa de fazer algumas coisas e a gente fica mais lento e vai pegando uma coisa, vai lendo uma coisa na internet, daqui a pouco começou uma coisa, daqui a pouco... Então a gente está um pouco fora da nossa rotina. Você dá esse seguinte automotivador: faça isso agora. Faça isso agora. Você vai comandar pro seu cérebro: faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora, para você voltar para esse estado de presença e fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Então, vão lá no Telegram, eu vou colocar um resumo lá no Telegram, vou colocar o post no Instagram com a nossa frase, que é: o mundo exterior é reflexo do mundo interior, e aí você convida todas as pessoas para participar com a gente dessa semana, tá? Que vai até sexta-feira. Amanhã a gente vai falar sobre suas crenças moldam sua realidade, a live número 3. Na quinta-feira a gente vai falar sobre o ciclo do sucesso e o ciclo do fracasso. E no último dia a gente vai falar sobre reprogramação mental, onde eu vou trazer vários exercícios para vocês poderem reprogramar sozinhos a mente de vocês. Claro que muitas vezes a gente precisa de ajuda, mas tem muitos exercícios que vocês conseguem fazer sozinho. Quem tiver alguma dúvida, me chama no direct. Eu tô me colocando disponível para ajudar as pessoas nesse momento. Então eu tô ajudando muitas pessoas que estão pedindo, que estão nervosas, que estão ansiosas. Então tem exercícios, tem ferramentas para que a gente possa se acalmar nesse momento que a gente está passando e passar da melhor forma possível e estar o maior tempo possível no beautiful state, no estado belo de ser, onde as coisas vão acontecer, tá? E isso tudo tá ligado à nossa prosperidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que essa live tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Então, compartilhe, vou deixar salvo por 24 horas, compartilhe lá o post para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Um beijo para vocês e arrasa a prosperidade!